Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira. E um livro fantástico para a gente entender mais sobre o mundo invisível, né? E a gente vai fazer uma reflexão hoje, que é a seguinte: os espíritos precisam de roupa? Precisam se revestir de alguma coisa? Eles precisam usar roupa? E aí a resposta está no texto, e eu vou ler para vocês. É o seguinte: alguns adeptos do espiritismo, talvez demasiadamente ortodoxos, talvez pouco observadores, dogmatizando o ensino que sabemos ainda não foi completamente revelado, pois o próprio codificador afirmou seria evolutivo. Alguns adeptos, dizemos, combatem tais relatórios mediúnicos, afirmando que assim não deverá ser porque espíritos não precisam vestir-se. Olha só. Ora, se os próprios espíritos afirmaram a Kardec que o perispírito é semimaterial, que é a forma, o modelo onde se esboça o corpo carnal e, portanto, é um corpo, seria o caso de relembrarmos a impertinência astuciosa do senhor Beauvais para com a donzela de Orleans. E aí, ele está falando de Joana d'Arc, né? E ele pergunta assim para ela: Miguel, te parece desnudo? Ou seja, eles, os espíritos, com seus perispíritos semimateriais como são, e portanto, tratando-se de um corpo, aparecerão desnudos ao médium? E aí, Ivone Pereira continua falando assim: teríamos que responder, visto que o dever de um médium é revelar com sinceridade, com a consciência voltada para Deus, o realismo do mundo invisível. E aí ela responde: sim, há espíritos desencarnados, aqueles que foram homens ou mulheres de baixa condição moral, que se arrastaram em existências consagradas aos excessos carnais, à devassidão dos costumes, que podem, com efeito, aparecer desnudos aos médiuns, revelando mesmo em cenas degradantes, que lhes foram habituais no estado humano, a degradação mental em que ainda permanecem. Pois é, e o vidente, cujo compromisso é exatamente esse, de se tornar intermediário entre os dois planos da vida, há de contemplar e revelar, embora estarrecido e confrateiro, o realismo que seus instrutores espirituais lhe permitem surpreender no além-túmulo para satisfazer aqueles que desejarem informações sobre o palpitante assunto. Todavia, comum é se apresentarem os desencarnados sob as aparências que mais lhe agradem. Os fatos mais antigos aí estão espalhados pelos séculos, atestando que seja de fluido cósmico universal, de éter sublimado ou de fluido espiritual, de matérias quintessenciais, de gases ou vaporizações, ou simplesmente como decorrência de força mental projetada sobre as fibras supersensíveis do perispírito. O certo é que a maioria dos habitantes do além se deixa ver com roupagens que variam do belo esplendoroso ao miserável e ao horrível. Também os médiuns espíritas supunham que os desencarnados não se vestissem, mas, diante do que a sua própria visão constata, que deverão eles afirmar senão o que lhes dão a ver do mundo invisível. Isto é, que veem os espíritos trajados de vários modelos e que isso é o comum no plano espiritual, e por vezes até muito artística e suntuosamente trajados. Lembremos-nos então da admirável resposta de Joana d'Arc aos seus juízes, tratando de São Miguel, compreendendo que ela, há 5 séculos, não ignorava o que hoje a doutrina espírita expõe. E ela diz o seguinte, Joana d'Arc: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Ou seja, sim, os espíritos podem vestir-se servindo-se dos ricos elementos esparsos pelo universo, aos quais acionam voluntária ou insensivelmente, valendo-se das forças do pensamento e da própria vontade. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau, tchau.